Olha aqui, se tudo não passou de uma grande e longa partida de D&D, eu não sei qual vai ser a minha reação no fim dessa série. E a gente vai falar disso no fim do vídeo, mas primeiro a gente vai falar de uma teoria muito boa que junta várias teorias de muita gente, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Então, vamos lá para a história, que a gente vai contextualizar tudo e juntar para ver se isso faz sentido. Ó, isso aqui vai ser uma conversa, como se eu estivesse contando para os meus amigos, então não esperem uma narrativa exemplar. A gente vai estar aqui, ó, numa conversa, eu falando da teoria e vocês falando daí, por mais que eu não esteja vendo, comenta aqui, tá bom? Então vamos partir do início do ciclo. O Will é um garoto sensível, criativo, vive desenhando, vive jogando D&D com os amigos, mas ele ao mesmo tempo é um pouco solitário, um pouco introspectivo. A Joyce mesmo descreve ele como uma criança diferente, mais sensível. E quando ele tá voltando da casa do Mike, ele avista aquela criatura que estranhamente não ataca. A gente acha que é um Demogorgon, mas os Demogorgons têm uma postura diferente quando eles encontram suas vítimas. E o Will não era uma vítima do Demogorgon. E aí a gente fica, ué, mas por que ele não ataca? Ele observa, ele amedronta, ele abre a porta com os poderes da mente e a gente nunca vê essa criatura, de fato. A gente só vê umas silhuetas pela distância. E aí, na quinta temporada, a gente sabe que, na verdade, o Vecna sempre esteve atrás dele. Então, muito provavelmente, o Vecna estava lá. O Vecna estava comandando aquele rapto, aquele sequestro daquela criança. Mas não um sequestro necessariamente físico só. Um sequestro psíquico. Por quê? O mundo invertido, ele existe a partir das memórias do Will. A gente tem Hawkins, só que ao contrário, de uma forma muito sombria e escura, mas ela tá travada no tempo no dia 6 de novembro de 1983, no dia que ele desapareceu. E a explicação para isso é que quando o Henry foi puxado para a dimensão X, ele caiu num lugar onde o espaço e o tempo não existem. E também, aquele lugar era completamente vazio. E a partir da conexão que ele teve com o Devorador de Mentes, ele começou a se tornar o Vecna, pedacinho por pedacinho. Com isso, as suas memórias também ficaram alteradas. Então, ele precisa de algo, uma âncora emocional, literalmente, para se conectar com o mundo real de novo e conseguir colocar o seu plano em prática, que é o plano dele de fazer uma revolução na Terra e eliminar todas as pessoas que não são como ele. E aí, o mundo invertido é criado a partir dessas memórias do Will. O Vecna usa essas memórias, assim como ele entra na mente de todo mundo, da Krish, da Max, ele usa esse trauma para recriar e fazer esse elo entre a dimensão X, que se transforma no mundo invertido, e a realidade. Assim, ele consegue acessar de novo o mundo dos vivos e colocar o seu plano finalmente em prática. E eu sempre me perguntei por que o Will, o coitado, sofre desde a primeira temporada. E aí a gente entra no ponto em que o Henry conseguiu seus poderes pela primeira vez. Calma que vai fazer sentido, tá? Pera aí, que eu vou chegar no ponto do porquê o Will. Quando o Henry era criança, ele morava em Nevada com seus pais, e nesse lugar existia um projeto do governo para tentar desenvolver viagens interdimensionais. Um cientista desse projeto fugiu e escondeu o equipamento dentro de uma caverna, e o Henry, uma vez que saiu para brincar, encontrou dentro dessa caverna esse protótipo. Ele acabou ativando essa máquina de alguma forma e esse cientista e o Henry foram parar nessa dimensão X. O cientista morreu, mas o Henry não. 12 horas depois, ele retornou para a realidade, mas ele retornou diferente, com uma personalidade distante, quieta, insensível. E aí a família se muda para Hawkins em 1959 e ele vai estudar no Hawkins High School, o mesmo lugar onde a Joyce e o Hopper estudavam. E nesse meio tempo, ele começa a desenvolver esses poderes, da mesma forma como ele mostra para Nancy na quarta temporada. Que ele se conectou com as viúvas negras que tinham na casa, que ele começou a se conectar com essa outra dimensão e que os seus poderes ficaram cada vez mais fortes. Então ele começa a tentar controlar o tempo, controlar a vida, ele mata alguns animais e esses animais aparecem mortos e chamam a atenção da população. Coisa estranha, começou a aparecer um monte de animalzinho de repente sem vida. E a Joyce e o Hopper, que já tinham esse instinto investigativo, começam a ir atrás para tentar descobrir o que está acontecendo. A desconfiança é que o Victor Creel, que é o pai do Henry, que estava fazendo tudo aquilo. Então, já existia uma ligação entre o Henry
e esses personagens que a gente conhece. Outra coisa muito importante é a ligação dele com o Brenner, porque o Brenner, ele é fascinado em desenvolver, em criar outras crianças e transformar aquilo lá numa arma, né, psíquica. E esse fascínio do Brenner veio do pai dele, porque o pai dele era o Capitão Brenner, e ele foi parar numa dessas coisas interdimensionais, ele foi parar na dimensão X e foi o único sobrevivente que voltou e continuou escrevendo essa pesquisa. Quando ele encontrou o nosso Brenner, o Martin Brenner, quando ele encontrou, ele ficou assim fissurado naquilo. Ele precisava dar continuidade na pesquisa do pai dele e ele precisava amplificar tudo aquilo, precisou criar mais crianças. Só que aí, quando a mãe do Henry liga no laboratório e fala, olha, o meu filho tá um pouco esquisito. Ele fala, caramba, existe mesmo uma criança super poderosa, preciso estudar ela. E aí, ele usa o Henry como seu primeiro experimento. Ele coloca até o chip, porque ele percebe que aquela criança ela é descontrolada, ela é muito poderosa, mais poderosa do que ele pode imaginar, mais poderosa do que ele pode controlar. Mas ainda assim, ele pode replicar aquilo, e ele usa amostras de sangue do Henry para replicar em outras crianças, que aí nasce a Eleven, nasce a 8, nasce todas aquelas crianças que a gente vê na 4ª temporada, que passam por experimentos, aquele que provoca a El, enfim. A gente já sabe de tudo isso. E essa história não é inventada, não é teoria, essa história é da peça teatral de Stranger Things, a First Shadow, que explica um pouco mais da história do Henry. Então, a gente já tem esse background que parece que vai ser bem explorado na 5ª temporada. A gente vai ter um aprofundamento em todos os traumas e questões do Henry que levaram ele a ser o que ele é hoje. Mas a ligação que eu queria fazer aqui é em relação a Joyce e o Hopper. Porque como eles já se conheciam, já tinham toda essa desconfiança, raptar o Will faria sentido, ainda mais se o Will tivesse um resquício ali, ó, de algo, sabe? Às vezes o Will tem algum dom especial, assim como ele se vê no Will, o Will é a cópia dele, só que no presente, não sabemos, pode ser. Então aí, a minha suposição seria essa. A gente sabe também que na 5ª temporada vai ter uma ligação muito forte com a Holly, e existe uma teoria de que a Karen talvez fosse a irmã perdida que ele tem. Não aquela que morreu, mas uma outra que a gente vê um bercinho balançando, sabe? Quando ele tenta culpar o pai dele pelas memórias e nananã. Então, talvez seja a Karen e a gente não sabe. Mas, né, isso aí são só suposições. Voltando pra teoria, né, vamos falar como que a série termina. A intenção do Vecna fazendo tudo isso é purificar o mundo. Ele acha que ele é um ser superior, assim como o Devorador de Mentes. Quando o Dustin descreve ele na 2ª temporada, ele fala que é uma espécie que acha que todas as outras são inferiores. Então, com a interferência, com a influência que o Vecna tem do Devorador de Mentes, ele também acredita nisso. Ele já acreditava quando era criança por tudo que ele sofreu. E aí, com a influência negativa da criatura, ele acha ainda mais. Bom, a gente já sabe que a El não tem poder suficiente para derrotar o Vecna, como a gente vê na 4ª temporada, por mais que ela use todos os sentimentos bons, porque a gente sabe que a raiva aumenta os poderes dela, mas os sentimentos bons aumentam ainda mais. Só que isso não é o suficiente. E aí a gente tem a campanha de D&D que o Ed mestra e eles estão jogando contra o Vecna. Quando a Erika começa a jogar, ela é a Lady Applejack, e eles estão no meio dessa batalha quando o Dustin joga um dado e cai um 11. O 11 não é suficiente para matar o Vecna, para derrotar ele, e um 8 é lançado. A 8 é a Kali, tem fortes suspeitas de... Opa, bati em vocês, desculpa. Tem fortes suspeitas de que ela vá participar dessa temporada para ajudar em toda essa situação. Só que ainda assim, não era o suficiente para derrotar o Vecna. Só é suficiente quando a Erika lança o dado e cai um 20. E aí a gente faz as contas. 11 mais 8, 19. Falta 1. Quem é 1? O Henry. E aí essa teoria diz que ele vai se juntar com a galera, que no fim das contas vai acontecer um momento ali, vai acontecer uma redenção, não sei, alguma coisa vai acontecer que ele vai ajudar no fim disso tudo e essa destruição de Hawkins não vai acontecer, ou os portais vão ser fechados, enfim.
Essa é a teoria. E assim, isso até faz sentido porque talvez tudo saia do controle em algum momento. Existem suspeitas de que nessa temporada outras criaturas vão aparecer. Tem o Cass, que falam que vai surgir nesse meio. Eu tinha suspeitas de que o Cass pudesse ser o Ed, por ele ter morrido pros Demobats. Mas, né, todo mundo fala que o Ed não vai voltar, então muito provavelmente, né, o Cass vai ser uma figura que, se aparecer, vai ser só mais uma criatura. Mas existe uma outra criatura que aparece no desenho do Will, que é Tiamat. Tiamat é um dragão, uma criatura de várias cabeças, extremamente poderosa e que talvez faça com que toda essa situação se perca, toda essa situação perca o controle, e aí pode acontecer essa conexão entre os superpoderosos contra todas essas criaturas do mundo invertido, porque no fim das contas nada disso faz sentido, né? Na minha cabeça, tipo, pra que destruir Hawkins? Mas enfim, é o plano do Vecna, né? É o plano do Devorador de Mentes, na verdade. Talvez o Vecna, o Henry, ele se liberte dessa influência do Devorador de Mentes que ele tem desde esse momento em que ele se conectou pela primeira vez com a Dimensão X e, consequentemente, ajude a derrotar todos esses monstros e toda essa guerra que está sendo iniciada. E tem mais uma teoria que fala de outra criatura, que é o Camazotz. Porque tem um episódio que chama A Fuga de Camazotz. E aí falam que isso vai ter a ver com o Steve, porque ele foi mordido também pelos morcegos. E assim, galera, se alguém matar o Steve, eu vou ficar muito triste. Porque assim, cara, o Dustin já perdeu o Ed. Se ele perder o Steve agora, ele vai ficar destruído, cara. Ele já tá destruído. Você pode ver no trailer da 5ª temporada, o menino tá destruído, desolado, depressivo. Não pode. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar desolada. E bom, concluindo, pra derrotar o Vecna, eles não precisam necessariamente acabar com a raça dele. Eles precisam, na verdade, quebrar essa conexão psíquica, porque a gente imagina que o Devorador de Mentes é o que controla tudo. Ele é uma criatura que liga todos aqueles seres, tanto que a gente vê que ele é uma inteligência em colmeia. Quando eles conseguem fechar o portal na 2ª temporada, todos os Demodogs que estão por ali, eles morrem, eles desfalecem, caem de cima do buraco, lá quando a El fecha o portal. Então, não necessariamente a gente precisa derrotar o Vecna de forma física, mas sim psíquica. Só que a gente tem a implicação de que a El e o Will também estão ligados ao mundo invertido. Então, talvez, para quebrar essa conexão emocional, essa conexão psíquica, a gente precise que eles se sacrifiquem e fechem essa fenda, fechem toda essa história, todo esse caos que começou a partir do momento em que a El jogou o Henry lá dentro. Na verdade, a partir do momento que ele foi naquela bendita caverna e foi parar lá por 12 horas. Não foi nem a coitada da El. Tô falando aí, a culpa inicial nem foi dela, foi dele mesmo. Bom, e para essa teoria, o Will e a El vão se juntar e com isso vai acontecer um sacrifício, eles só vão desaparecer junto com todas aquelas fendas, todos aqueles monstros e tudo vai voltar à normalidade. O que faria muito sentido por ser um final meio agridoce que a gente não sabe necessariamente se eles estão vivos ou mortos. E os Duffer, em uma entrevista que eu li, eu não lembro se foi pra Verity ou se foi pra The Time, eles falam que pra criar esse episódio final, pra criar o final da série, eles se basearam no final de algumas séries antigas. Friday Night Lights, 6 Feet Under e The Sopranos. E, com base nisso, a gente pode concluir algumas coisas, porque uma delas lida com a inevitabilidade da morte, a outra que a vida simplesmente continua, e a outra deixa um final ali duvidoso, que é The Sopranos, que deixa, será que aconteceu mesmo? Porque no final de The Sopranos a gente não tem a certeza, a gente escuta um tiro, a câmera fica preta e acaba a série ali. Então a gente não sabe se o cara morreu ou se ele não morreu. Será que a gente vai ter esse mesmo momento em Stranger Things de não saber se eles realmente morreram ou se eles só estão vivendo no mundo invertido, se eles ainda sobreviveram a toda aquela realidade? Esse final pra mim seria incrível, faria sentido, encerraria o ciclo, começou com o Will, termina com o Will.
não faria sentido a El existir nesse caso, né? A gente precisaria dela para concluir esse encerramento. E, enfim, acabaria a série desse jeito. Mas existe uma outra teoria também de que tudo não passou de uma grande partida de D&D. O que não cobre todos os eventos que acontecem em todas as temporadas. Então, se fosse assim, talvez pontas soltas ficassem abertas. Mas o que poderia ser, que faria todo sentido, é ter toda essa explicação que eu dei pra vocês. E ainda mais, né, porque provavelmente eu devo ter pulado algum detalhe que é importante. Eu só tô seguindo a teoria que eu li, tá? Mas, no fim de tudo, eles estão no porão jogando D&D. E tudo realmente não passou de uma partida de D&D. Nossa, isso seria muito legal. Isso seria, assim, ia explodir a minha mente. Ou então, eles no futuro, sei lá, o Mike no futuro, com outras crianças, como professor, ou como eles falam na segunda temporada, que foi o Bob que criou o clube de jornalismo. Ou o Mike, no lugar meio que do Ed, comandando o Hellfire Club, e a história do D&D ser toda essa história que eles viveram. Nossa, isso seria muito legal. De toda forma, eu acho que o melhor jeito de encerrar, da última cena acontecer, pra dar essa sensação meio agridoce da gente não saber o que é real e o que não é, seria a luz piscar, o rádio ligar, você escuta uma estática, alguém fala alguma coisa e tcharam, acaba Stranger Things, o letreiro de Stranger Things. E essa é a teoria. Essas são as duas teorias, na verdade, né? A do D&D, enfim, é só que no final das contas tudo isso não passou de imaginação, que foi a que eu falei no começo, que se fosse isso eu ia ficar muito chateada. Mas se ela fosse inserida dessa última forma que eu falei, faria sentido e aí seria legal também. Enfim, gente, é isso. Essa foi a teoria, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco menos roteirizadinho, certinho. E deixem suas opiniões aqui, o que vocês acham dessa teoria, o que vocês acham de todas essas teorias que estão falando por aí pelo Instagram. Vocês viram alguma diferente do que eu tô contando aqui? Eu sei que tem uma que fala sobre o tempo tá parado no Upside Down, porque é um ciclo temporal. Outra que fala que, na verdade, o Will é um espelho do Vecna, um espelho do Henry. Enfim, me contem aqui embaixo as teorias que vocês estão encontrando por aí, porque eu adoro esse tipo de coisa. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. E logo eu volto. E eu acho que amanhã eu já posto o resumo da segunda temporada, no domingo da terceira e na terça, não vou prometer na segunda, na terça ou da quarta, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau!